Senhor, estamos na Tua presença. O Senhor nos trouxe e aqui estamos. Ouvimos a Tua voz. E aqui chegamos. E chegamos bem, porque chegamos com saúde, estamos vivos. O Senhor nos guardou e nos protegeu. E aqui nós estamos porque há em nosso coração uma expectativa de ouvir a Tua voz, de aprender do Senhor. O Senhor trouxe cada irmã e cada irmão aqui. Alguns outros, é fato, estão em viagem, estão de férias, estão descansando, num tempo de pausa, num tempo de rever amigos, familiares. Mas nós não viajamos e estamos em Cascavel, e o Senhor nos trouxe a casa bendita de oração. Então fala conosco, Senhor, já falastes através dos louvores. Então fala conosco agora através da palavra bendita, palavra abençoadora, Tua palavra ao nosso coração nessa noite, é o que desejamos em o nome de Jesus. Então, hoje é tempo de estudo da palavra e nós temos visitas hoje pela primeira vez. Temos? Se temos visita, onde você estiver, dê um sinal, erga sua mão, para que a gente possa te identificar aqui. Temos 2 visitas. Onde mais? Temos mais visitas pela primeira vez, ali ao fundo também, uma outra jovem ali. Então sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos em nome do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande poder receber na nossa igreja a sua presença na noite de hoje. As atividades, o trabalho da igreja continua normalmente. Como eu disse na minha oração, estamos num período de férias, mas as atividades da igreja não param. Temos a graça de Deus de termos 3 pastores, enquanto alguns saem, alguém fica. Então, o pastor Reginaldo está em viagem, o pastor Leonardo está em viagem, o pastor Alexandre está na ativa, trabalhando, atendendo, pregando, caminhando com a igreja, visitando o povo, recebendo na igreja. As atividades não param. E domingo temos o nosso culto. Primeiro culto às 10 horas da manhã, segundo culto às 19 horas. Então, se você não vai fazer aquela viagem do quarto para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, venha para a igreja. Às 10 horas da manhã, receber uma palavra de Deus, à noite receber uma palavra de Deus, participar da celebração, ser abençoada, ser abençoado. E faça algo mais. Convide mais um, traga mais uma pessoa, convide um vizinho, um amigo, um conhecido. Vamos encher a igreja, trazendo muitas pessoas para ouvirem a palavra de Deus naquela ocasião bendita também. As crianças terão o seu momento de estudo com a Késia, ali no salão. Essa equipe é sempre preparada para atender as crianças. E nós daremos sequências. Eu até falei com o pastor Edinaldo, ele até me deu a liberdade para que eu continuasse essa sequência desse tema que ele tem desenvolvido nas quartas-feiras, que é derribando, destruindo mitos. Então, eu vou me aventurar a caminhar com a igreja acerca de um mito. Um mito bastante interessante. Eu estava pensando sobre ele hoje à tarde, e aí ficou da seguinte maneira o mito ou a frase para a gente pensar hoje. Uma frase interessante. Ela ficou assim: fica tranquilo, não tem problema. Já ouviu essa expressão? Alguém já falou isso para você? Olha, fica tranquila. O que nós estamos fazendo não tem problema. Fica tranquilo. Não tem problema. Esse é o mito que eu quero conversar um pouquinho com você na noite de hoje. Com o chamado fica tranquilo. Não tem problema. Principalmente porque todos fazem. Qual o problema de nós fazermos também, de nós praticarmos também, de nós realizarmos também, de nós nos aventurarmos também? Fica tranquilo, ou, na linguagem mais jovial, fica de boa. Para que ficar aí perturbado? Não, fica tranquilo, não tem problema. Bom, vamos entender então esse mito a partir de um texto que está no segundo livro de Reis, capítulo 20. Abra comigo
no segundo livro de Reis, no capítulo 20, a partir do versículo 12. Livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 20, a partir do versículo 12. Segundo livro de Reis, capítulo 20, a partir do versículo 12. Eu vou ler o que está escrito, e assim está. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou tanto dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, uma tal da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu geras, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: terá paz e segurança em meus dias. Fica tranquilo, profeta Isaías, fica tranquilo, não tem problema. Não tem problema nenhum, profeta Isaías, fica tranquilo. O príncipe dos pregadores, o Spurgeon, deixou registrado uma frase muito importante para a gente pensar hoje. A verdadeira conversão dá segurança ao homem, mas não lhe permite cessar de vigiar. A verdadeira conversão dá segurança ao homem, mas não lhe permite, não lhe dá o direito de cessar de vigiar. A história, irmãs e irmãos, está repleta de episódios de homens e de mulheres que tiveram uma atitude um tanto quanto preocupante. O que eles fizeram, ou elas fizeram? Simplesmente aquilo que um bom lutador de boxe nunca pode fazer. Um bom pugilista não deve fazer, que é justamente o quê? Baixar a guarda. A história está repleta de casos de homens e de mulheres, de pessoas, inclusive tementes, homens e mulheres de Deus, que baixaram a guarda, dizendo: Deus, fica tranquilo, não tem problema. Não tem problema, Deus. E os erros cometidos pelo rei Ezequias, para nós hoje, serão para nossa reflexão, para a gente pensar um pouquinho. Será que nós não temos usado essa frase, esse mito, essa expressão no nosso dia a dia? Fica tranquilo. Falando até para si mesmo. Fica tranquilo. Não tem problema.
E aí nós esquecemos de observar o que o próprio Senhor Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. O que Jesus falou? Um momento antes dele ser preso e passar por todo o processo, ele foi ao monte orar, levou os 11, depois escolheu 3, Pedro, Tiago e João, se retirou um pouquinho mais, foi orar, voltou a primeira vez, estavam dormindo, voltou a segunda vez, estavam dormindo, voltou a terceira vez, estavam dormindo, e aí o Senhor Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãs e irmãos, esse homem, rei Ezequias, havia passado por uma grande e extraordinária experiência. Uma bênção gigante havia acontecido na sua vida, uma grande vitória, uma bênção muito grande. Ele recebeu da parte de Deus uma informação que ele ia morrer, que ele colocasse a casa em ordem, porque ele iria morrer. A enfermidade era para a morte. E aí diz a Escritura Sagrada que ele volta-se para a parede, ele ora, e aí Deus manda o profeta Isaías voltar e dizer a ele que Deus havia ouvido a sua oração, e esse homem teria mais 15 anos. E depois de uma grande bênção, de uma grande vitória, esse homem baixou a guarda. E de uma certa forma, ele estava dizendo para Deus: Deus, fica tranquilo, porque não tem problema. Quem foi o rei Ezequias? Para você conhecer um pouquinho da história desse homem, que é fantástica, vá ao capítulo 18. Para que eu não fique falando, eu gostaria de ler um pouco da história dele rapidamente. Olha só, segundo livro de Reis, capítulo 18. O nome Ezequias quer dizer Deus é força. Então vamos conhecer um pouquinho da história desse homem? Segundo livro de Reis, capítulo 18. No terceiro ano de Oséias, filho de Elã, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Olha que história fantástica desse rei. Um homem que confiou, que fez diferença, que marcou diferença, um homem piedoso, um homem temente, um rei que fez o que agradava o coração de Deus. Um homem piedoso, se não tomar cuidado, uma mulher piedosa, se não tomar cuidado, ela pode baixar a guarda, ele pode baixar a guarda e algumas coisas podem vir a acontecer. Aqui está um pouquinho da história desse rei Ezequias. Mas esse rei Ezequias, depois de ter passado por essa experiência fantástica de receber a resposta de Deus e de ter a sua vida acrescentada em mais 15 anos, ele baixou a guarda e ele disse: fica tranquilo, porque o que eu estou fazendo não tem problema. Será que não tinha problema? Será que realmente não tinha problema o que ele fez? Vamos ver. E é interessante, irmãs e irmãos, porque se você ler o segundo livro das Crônicas, a partir do capítulo
29 até o capítulo 32, você vai encontrar um resumo da história desse rei. Ele morre. Depois dos 15 anos, ele morre. E sabe o que acontece? No ano 600, a Babilônia invadiu Jerusalém e levou o povo cativo para a Babilônia, o cativeiro dos 70 anos. Daniel estava lá, Azarias, Misael. Esse homem não teve cuidado na sua atitude, que gerou uma consequência lá na frente. Simplesmente porque ele falou: Deus, fica tranquilo, porque não tem problema o que eu estou fazendo. Será que esse homem fez? Então, o texto que nós lemos, lá no capítulo 20 do segundo livro de Reis, nos mostra algumas coisas. Presta atenção. Ezequias baixou a guarda. Olha só. Ezequias baixou a guarda devido os mimos do inimigo. Veja no capítulo 20, o versículo 12. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e o que mais? Um presente. Porque o rei da Babilônia ficou sabendo que o rei Ezequias estava doente. Mandou uma carta, mandou um presente. E o que o rei Ezequias fez? Abriu o palácio por causa de um mimo do inimigo. Por causa de um presente do inimigo. Ele esqueceu de uma regra importante e fundamental na vida de qualquer rei, na vida de qualquer servo e serva de Deus. Com o inimigo não se brinca. E Ezequias brincou com o inimigo. Estranhamente abriu a casa e permitiu que o inimigo entrasse, porque o inimigo trouxe um mimo, trouxe um presente. E ele simplesmente disse: fica tranquilo, porque não tem problema nenhum eu receber esse mimo do inimigo. Ele ficou tão entusiasmado com essa visita, irmãs e irmãos, que ele esqueceu dessa regra básica e fundamental na nossa vida. Com o inimigo, minha irmã e meu irmão, não se brinca. Não brinque. Porque o que o inimigo faz? Nas palavras do evangelista João, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Comece a aceitar os mimos do inimigo. Comece a dizer: não tem problema. Calma, pastor. Não é bem assim não, pastor. Não tem problema. Não tem? Então vá recebendo os mimos do inimigo. Vá vivendo os mimos do inimigo. Vá abrindo a sua vida. Vá abrindo a sua casa. Vá permitindo que os mimos do inimigo encontrem guarida e espaço na sua vida, na sua família, nos seus negócios, na sua mente, no seu coração, e você vai ver o estrago que o inimigo vai fazer na sua casa, na sua vida. O rei Ezequias esqueceu disso. E foi brincar com o inimigo. Irmãs e irmãos, enquanto nós estamos nessa face dessa terra, militando por aqui, caminhando por aqui, andando por aqui, a nossa batalha é contra o inimigo, que quer nos destruir. Cuidado. O inimigo é astuto, muito astuto. Veja, se assim não fosse, o apóstolo Paulo não teria escrito o que escreveu, por iluminação do Espírito Santo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Olha só o que o apóstolo Paulo, por iluminação do Espírito Santo, para nos alertar, disse:
e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Cuidado com o mimo, cuidado com o presente, cuidado com quem quer se aproximar e se relacionar com a sua vida. Se assim não fosse, o apóstolo Paulo, por iluminação do Espírito Santo, não teria escrito Efésios, capítulo 6, 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãs e irmãos, o diabo prepara ciladas, ele prepara armadilhas, e cai quem não tomar cuidado. Cai quem vive nesse mito que diz, não tem problema, calma, não tem problema, cuidado. Realmente com o inimigo não se brinca. O sábio Salomão já nos disse, se você quer tomar fogo nas suas vestes, não reclame de ter o corpo todo queimado, não brinca com fogo, porque o diabo ele é expert em fazer um incêndio na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Dê uma brecha, dê uma oportunidade, receba um mimo, receba um presente dele, e a arruaça ele vai fazer na sua vida. Se assim não fosse, irmãs e irmãos, o nosso amado irmão Pedro não teria escrito o que escreveu na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãs e irmãos, o diabo não está para brincadeira, não. Então não brinque com o inimigo. Irmãs e irmãos, temos visto em nossos dias tanta queda moral, tanta queda ética, por causa dos mimos do inimigo, que de maneira sorrateira infiltra na nossa mente, no nosso coração, na nossa casa, os seus agentes, através das suas coisas, através daquilo que é pernicioso, que prejudica e que bagunça, porque para isso ele veio, para fazer bagunça, para fazer arruaça, para desmantelar. Cuidado. Cuidado com as filosofias, cuidado com as sutilezas, cuidado com as ondas, cuidado com os modismos, cuidado com as sugestões. Irmãs e irmãs, se assim não fosse, não teríamos na Bíblia o Salmo 1, versículo 1 e versículo 2. Bem-aventurado o homem que não anda. Não anda onde? No conselho dos ímpios. Pastor, não tem problema. Ah, é? Então comece a seguir alguns conselhos que estão dizendo para você por aí. Não ande no conselho dos ímpios. Não se detenha onde? No caminho dos pecadores. E aí vem a gota d'água. Não se assente na roda dos escarnecedores. Irmãs e irmãos, nós temos duas válvulas de escape contra esse mito do não tem problema. Calma, pastor, não tem problema. Nós temos dois escapes. O primeiro deles é primeira carta de Pedro 5:9. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A primeira coisa, irmã e irmão, é resistir. Não ceda aos mimos, aos encantos, às ciladas, às armadilhas do diabo. Então resista.
Segunda coisa, fuja. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, segunda carta de Timóteo 2:22. O apóstolo Paulo falou assim para Timóteo: meu filho, perna para quem te quer, fuja das paixões da mocidade. Fuja. Irmã e irmão, o melhor que temos é resistir. Quando resistimos ao diabo, na sujeição a Deus, ele bate em retirada. Cuidado, minha irmã e meu irmão. Cuidado você que me ouve pelas redes sociais, com os mimos do inimigo. Cuidado para não se deixar levar pelos mimos do inimigo. O rei Ezequias se deixou levar. Abriu a sua casa por causa de um presente. Cuidado. Hoje de manhã, eu estava atendendo uma das nossas irmãs que passará pela profissão de fé e batismo, e eu dizia para ela: minha irmã, tome cuidado. Passa um pente fino na tua casa, veja o que está entrando na tua casa, perceba o que está dentro da tua casa, queima, joga fora. Cuidado com os mimos do inimigo. Segundo lugar, vamos olhar mais o que esse rei Ezequias fez. Ele foi seduzido pelos mimos do inimigo. Segundo livro de Reis, capítulo 20, do versículo 13 até o versículo 15, por ter baixado a guarda, presta atenção nisso, o rei Ezequias, por ter baixado a guarda, o rei Ezequias revelou todos os seus segredos. Porque baixou a guarda, o rei Ezequias mostrou e revelou todos os seus segredos. Do versículo 13 até o versículo 15, Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal, tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Olha que absurdo, que besteira, que bobeira, que infantilidade. Como é que esse homem, que aos 25 anos começou a reinar, reinou de maneira reta, aprovada, fez uma reforma espiritual na nação de Israel, limpou a idolatria, como é que esse homem se deixou seduzir por um mimo do inimigo e abriu toda a sua casa para que o inimigo visualizasse, enxergasse, percebesse tudo? Ezequias abriu o jogo para o inimigo, revelou a sua intimidade e ignorou um segundo princípio básico. Ele fez do inimigo um participante da sua família, permitiu que o inimigo sentasse à mesa. Que absurdo! Como pôde esse rei, aos 39 anos de idade, sim, se ele começou a reinar com 25, reinou 29, Deus acrescentou 15, você diminui 39 anos. Relativamente maduro, experiente, conhecedor, temente a Deus. O que será que aconteceu? Muito simples. Vá comigo no segundo livro das Crônicas, em seu capítulo 32. Você vai saber o que foi que aconteceu. Por que ele cometeu essa besteira? Porque havia uma besteira no coração dele. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Olha só. Cuidado quando você receber uma grande bênção de Deus.
Porque o rei Ezequias recebeu uma grande bênção de Deus. E na sequência baixou a guarda. Olha só, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 24. Veja só o que aconteceu. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Veja o que diz o versículo 25. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Recebeu 15 anos de Deus para viver. E na primeira oportunidade que teve, deitou e rolou com o inimigo. Abriu a casa para o inimigo. Por uma simples razão. Deixou a vaidade, a soberba, a arrogância tomar conta de si. Como pode ser tão incoerente com o grande benefício de Deus para a sua vida? Por uma simples razão. Ezequias tornou-se orgulhoso. O que é orgulho? Orgulho nada mais é do que elevar o conceito de si mesmo. Ficou vaidoso, abriu a sua casa, mostrou todas as suas coisas. Todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua fama. Isso me faz lembrar da mensagem do pastor Edinaldo, quando ele falava no domingo, no culto das 10, do rei Nabucodonosor, que constrói aquela estátua, foi tomado de loucura, tomado de soberba, tomado de vaidade, tomado de arrogância. Isso me faz lembrar de Herodes, que num dado momento vestiu-se com toda a sua parafernália, sentou-se no trono, reuniu todo o reino, pegou o cetro, está lá em Lucas, que ele não deu glória a Deus. E o povo lá de baixo começava a dizer, é um Deus, é um Deus, é um Deus. E aquilo foi crescendo dentro dele. Sabe o que aconteceu? No mesmo instante, Deus mandou vermes que o devoraram, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Que absurdo. Recebe uma grande vitória e tem uma grande bênção de Deus. E na primeira oportunidade, ele baixa a guarda e deixa a soberba, a arrogância, a vaidade tomar conta do seu coração. Estava deslumbrado com os 15 anos, com a sua riqueza, com o seu poder. O sábio Salomão, quando escreve o livro de Provérbios, no capítulo 16 e no versículo 18, ele diz, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Cuidado. Thomas Manton foi um pastor presbiteriano do século 17. E ele deixou também registrada uma frase muito boa para a gente pensar hoje. O orgulho é a causa de todos os outros pecados. O orgulho é a causa de todos os outros pecados. Vejamos dois exemplos rápidos, um positivo e outro negativo. Dois exemplos bem rápidos. Juízes capítulo 16. Vamos lá, bem rapidamente? Juízes capítulo 16. Juízes capítulo 16 conta-nos a história de um homem que brincou com o inimigo. Tomado de soberba, tomado de vaidade, brincou com o inimigo. Estou falando de Sansão. Juízes capítulo 16, versículo 4. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila.
E Dalila aprontou o que aprontou. Ele tentou se safar por 3 vezes, mas ficou brincando com o pecado, ficou brincando com o inimigo, ficou brincando e ficou brincando. Versículo 15. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Olha a sutileza do inferno aqui. Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. Versículo 17. Aí ele cede à tentação, baixou a guarda, e aí ele diz: descobriu-se-lhe todo o coração. Olha a vozinha melosa dela, né? O resultado foi que ele abriu o coração e diz: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão, olha onde? No colo de Dalila. Tem muita gente deitada no colo de Dalila, gente. Cuidado. Deitar no colo de Dalila é a mesma coisa de deitar no colo do diabo. Cuidado. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com as suas cadeiras de bronze e viravam um moinho no cárcere. Foi ser bobo da corte, porque foi brincar com o inimigo. Tornou-se bobo da corte. Agora vai em Gênesis capítulo 39. Olha só que interessante essa outra história. Gênesis capítulo 39. Olha que diferença. Gênesis capítulo 39. Olha só. Versículo 7. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, fugiu. E o que Sansão? O rei Ezequias, tomado de soberba, abriu a sua casa. Irmãs e irmãos, se o rei Ezequias a arrogância, tomar conta do coração deles, a história deles poderiam ter sido bem diferentes. Poderia ter sido como a história de José. Não baixou a guarda, não abriu espaço na sua vida. José não brincou com esse mito. Sansão brincou. Ezequias brincou. Comigo não. Versículos 16 a 19, terminando essa mensagem. Por ter baixado a guarda, Ezequias permitiu o imediatismo tomar conta do seu coração. Cuidado.
Porque ele baixou a guarda, ele permitiu que o imediatismo tomasse conta do seu coração. Cuidado. Ezequias não pensou no futuro. Ezequias não mediu as consequências. Ezequias não avaliou com juízo e com cautela e com cuidado as consequências do seu ato. Ele só pensou no aqui e no agora. Ele só pensou no seu prazer. Ele só pensou naquela oportunidade de mostrar a sua fama, o seu poder. Ele não avaliou. Ele não parou para pensar. Simplesmente, ele aproveitou a ocasião e viveu o momento. E aí o profeta Isaías foi lá falar com ele, avisando que uma destruição futura iria acontecer. E ela aconteceu. No ano 600, depois da morte, muito depois da morte do rei Ezequias, a cidade foi invadida por quem? Pela Babilônia, que havia entrado na casa do rei Ezequias. Irmãs e irmãos, a sociedade da qual eu faço parte e você faz parte vive assim. O que importa é o meu prazer. O que importa é eu curtir esse momento. O que importa é eu aproveitar esse momento. Porque não tem problema. E por causa disso, famílias estão destruídas, casamentos estão destruídos. Ruína tem se instaurado na nossa sociedade. Porque as pessoas são essencialmente imediatistas. Só pensam no aqui e no agora. Não avaliam as consequências do ato e a destruição às vezes se instaura. Irmãs e irmãos, nós somos servos de Deus. E por sermos servos de Deus, devemos ser diferentes. Se assim não fosse, o apóstolo Paulo não teria escrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, o versículo 6, o que está escrito: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. A lei da semeadura. Nós colheremos o que nós tivermos semeado. Aprenda uma coisa: a semente é opcional. A semeadura é opcional. A colheita é obrigatória. Se você se engraçou com o mimo do inimigo, se você baixou a guarda e deixou a soberba subir ao teu coração e à tua mente, se você deixou o prazer fugaz de um momento oportuno, de um momento aqui e agora, esqueceu da eternidade, esqueceu do futuro, esqueceu das consequências, é hora de você avaliar o que você tem semeado, o que você tem semeado na sua vida. Pare para pensar e pense o seguinte: redobre a vigilância. Redobre a vigilância no dia seguinte de uma bênção. Cuidado quando você for abençoada, cuidado quando você for abençoado. Redobre a vigilância. Não baixe a guarda no dia da vitória. Não baixe a guarda no dia que Deus te abençoar. Não abra mão. Não negocie. Não admita fazer aliança com o inimigo. Cuidado, cuidado. Não estabeleça aliança com o inimigo. E não estabeleça aliança com e na desobediência. Deus não aprova ações alicerçadas na desobediência. Cuidado. Calma, pastor, o senhor pegou pesado. Não tem problema, pastor. Não tem, não? Então, releia a história do rei Ezequias e veja o que ele deixou de estrago por causa de um ato indevido, impensado, imprudente. E tudo começou com um mimo do inimigo. Cuidado. Vamos ficar em pé? Tem alguma canção? Então vamos orar. Senhor, ouvimos a Tua palavra a partir da história do rei Ezequias e aprendemos nesta noite que devemos tomar muito cuidado. Devemos ser mais vigilantes, mais atentos, mais preocupados
O inimigo está nos rodeando à procura de uma brecha. O inimigo lança a isca, joga a armadilha, cria uma oportunidade. Ajuda-nos a bater em retirada, a termos uma busca pelo Senhor, a verdadeiramente nos sujeitarmos ao Senhor, para resistirmos ao diabo, porque assim ele fugirá de nós. Ajuda-nos, Senhor, a guardar o templo e a habitação do Espírito Santo que somos nós. Ajuda-nos a guardar e a proteger a nossa casa e a nossa família, para que nenhum mimo do inferno venha encontrar guarida na nossa mente, no nosso coração, na nossa casa, na nossa vida. Que possamos nos revestir da armadura de Deus e que não permitamos que o inimigo venha se assentar à mesa conosco, se assentar no sofá da sala, se assentar no quarto, se deitar na cama, caminhar dentro de casa, cirandar da nossa vida. Livra-nos, Senhor, ajuda-nos a termos olhos atentos, a termos uma atitude vigilante, a orar e a vigiar, a jejuar e a se preocupar, a fechar as brechas, a tirar de nós essa mentira que o mundo quer nos ensinar, de que não tem problema, que todo mundo faz, que a gente pode fazer também. Mentira do inferno isso. Ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes à Tua palavra, a vivermos como a Tua palavra nos ensina, a não barganharmos, Senhor, com a eternidade, a não negociarmos os princípios do reino, a não abrirmos mão da santidade por um momento fugaz, passageiro, oportunista, devastador do inferno nas nossas vidas. Que avaliemos muito bem as consequências e que verdadeiramente façamos como José fez, que a gente fuja do pecado, que a gente fuja do pecado, se refugiando na presença do Senhor. Leva-nos na Tua paz, leva-nos guardados por Ti mesmo, dá-nos uma noite de paz, uma noite abençoada, uma noite de descanso, uma noite de sono, uma noite de reparação no nosso físico, porque na alma já fomos reparados, no espírito já fomos alimentados, e agora o que compete a todos nós é colocar em prática, fechando as brechas, para que o inimigo não tenha lugar de ação nas nossas vidas. Abençoa o Teu povo e a todos nós nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãs e irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem e permaneçam sobre vós, corpo vivo de Cristo e família de Deus hoje e para todo sempre. Amém.